Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, te louvamos, Senhor, por mais um domingo abençoado, ou por mais um culto poderoso, Senhor, na tua presença. Queremos, Senhor, te louvar. Queremos, Senhor, declarar que tu és o único para nós, não há outro igual a ti, Senhor. Tu és tremendo, tu és maravilhoso, tu és santo. Nós consagramos nossas vidas ao Senhor, consagramos esse culto ao Senhor, Pai. Senhor, abençoamos a nossa liderança, abençoamos o apóstolo Ari Caetano, a apóstola Denise, Pai, toda a sua família, pastor Geraldo, pastor Terezinha e toda a sua família. Abençoamos a nossa liderança local, pastor Francisco, pastora Lígia, Senhor, pastor Israel. Queremos abençoar todos os pastores da igreja. Queremos declarar, Senhor, todos os líderes de célula, setor, área, distrito, rede, abençoados, e toda a sua família, em nome de Jesus. Declaramos a nossa nação, Deus, próspera, a nossa nação, oh Deus, abençoada pelo Senhor, Pai. Abençoa o Brasil, abençoa o nosso presidente, toda a sua equipe. Senhor, receba nesta hora toda a honra e toda a glória, receba todo o louvor, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Erga suas mãos essa manhã e você vai adorar o Senhor. Você vai adorar o Rei dos Reis. Oh, Espírito Santo, Ele está nesse lugar. Ele está nesse lugar. Te adoramos, Senhor. Porque no meio do deserto o Senhor abre um caminho. No meio do deserto o Senhor abre um caminho. Assim como Ele abriu para o povo de Israel, Ele abre um caminho para você. Só clame a Ele, adore a Ele. Adoramos, Senhor.
de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és, declare. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Diga mais uma vez. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, luz na escuridão. Esse é quem tu Esse é nosso Deus. Feche seus olhos essa manhã. Erga suas mãos ao Senhor. E você vai começar a declarar que Ele enxuga toda lágrima. Ele está com você. Te adoramos, Senhor. Erga suas mãos e declare isso essa manhã. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Declare com todo o seu coração. Enxuga as lágrimas. Tu és a resposta. Enxuga. Enxuga as lágrimas aos corações. Tu és a resposta. E Ele enxuga toda lágrima. E Ele vem restaurando corações essa manhã. Diga com fé. Toda fé que tem no seu coração. Diga mais uma vez. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga
canção a sua oração essa manhã. É Ele quem tem enxugado as suas lágrimas. Ele tem visto a sua luta. Ele tem visto tudo que você tem passado. Mas Ele vai abrir um caminho nesse deserto para você. Assim como fez o rei Josafá, você precisa tomar uma posição de adorar ao Senhor. Sabe por quê? Porque é Ele quem luta as nossas batalhas. É o Senhor quem luta as nossas batalhas. Erga suas mãos e você vai declarar: enxuga as lágrimas das corações, porque Ele é a resposta. Ele é a resposta. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu glorifique o nome do Senhor essa manhã. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Aleluia! Aleluia! Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Nosso Deus é o Deus de milagre, é o Deus de promessa, é o Deus que cumpre todas as suas promessas, amém? Ele está nesse lugar, querido. Você que está em casa, saiba disso, que tem promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. E saiba que todas, absolutamente todas irão se cumprir em nome de Jesus, amém? Você que crê, dê mais um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém, queridos. Sente-se por gentileza. Nós queremos conhecer você que está aqui conosco pela primeira, segunda e até pela terceira vez. Você que está aqui conosco pela primeira, segunda e até a terceira vez, fique de pé, por gentileza. Nós queremos te conhecer, queremos te honrar. Você também em casa, né? Você que está pela primeira, segunda e até a terceira vez assistindo conosco esse culto online, também nós queremos abençoar a sua vida. Também quero apresentar aqui um casal lá de Tefé, nossos irmãos lá de Tefé, Iane, a Nara. Fique de pé, por gentileza, né? Lá da nossa igreja de Tefé. Vamos dar um forte aplauso ao Senhor pela vida deles. Aleluia. Vamos lá, diga assim comigo: seja bem-vindo. Em nome de Jesus, nós te amamos. Aleluia. Fique de pé, querido. Fique de pé. Vamos. Aleluia. Somos corpo. A glória do Senhor.
Glória a Deus. Sente-se, querido, por gentileza. Oh, glória. Amém. Glória a Deus. Queridos, que bênção, né? Nós continuamos com a nossa programação, né? O culto online, como nós falamos, até novembro. Até novembro, pelo menos é o que está estipulado até agora, né? Se alguma coisa mudar, nós vamos estar avisando que o culto online continuará até novembro. Mas os cultos presenciais estão aí, né? Estamos com um culto 8 horas da manhã no domingo e às 18 horas. Tadel também presencial às 19 horas e o Tadel online às 20 horas. Não esquecendo que os nossos núcleos também estão todos com alguns, né? Nem todos com Tadéis presenciais, né? Mas todos estão com o culto de celebração presencial, com alguns núcleos, né, com culto às 18 horas e outros com 18h30, né? Tarumã 19 horas, 18h30 na cidade, no núcleo da Cidade Nova, e nos demais núcleos às 18 horas. Amém? Glória a Deus. Querido, eu quero aqui ler uma palavra para você, para nós consagrarmos, né, a nossa vida através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu quero mostrar aqui para você um texto falado pelo próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele dá a sustentação da importância da oferta. Nós já vimos também ele fazendo isso com o dízimo, né? Você lembra quando ele diz: olha, vós que dais o dízimo da hortelã, dá de tudo, né? Mas esqueceis, né, das coisas do amor e tal. Aí ele diz assim: você deve continuar fazendo isso, né? Mas também fazendo isso. Então ele tá ali, né, ratificando a importância do dízimo. E aqui nesse texto ele fala da importância da oferta. Olha só como ele diz aqui em Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23. A partir do versículo 23, Mateus 5, 23, diz assim, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Preste bem atenção, irmãos. Se a oferta fosse algo que não tivesse importância nenhuma, né? Fosse pouco importante, sabe o que Deus ia fazer com relação a isso? Nada. Vai lá, a oferta não tem muita importância, vai lá a oferta e tal. Não, a oferta é tão importante que Deus está dizendo que se você tiver problemas com teu irmão, se lembrar que tem problema com teu irmão, a oferta é tão importante que o Senhor diz assim, ó, segura a tua oferta aí, porque é importante, eu dou importância, eu dou valor. Tem um valor espiritual muito forte esse ato de ofertar na casa de Deus. Então, primeiro vai lá, se reconcilia. Você lembra da Santa Ceia? A Santa Ceia, ela é tão importante que se a pessoa estiver indignamente participando da Santa Ceia, né? A Bíblia diz que muitos até dormem por causa disso, morrem na verdade por causa disso, né? Então primeiro, a Bíblia diz, né, que examine-se pois o homem a si mesmo, antes de participar, e depois ele participa. A mesma coisa o Senhor está falando com relação à oferta, irmãos. Está colocando, olha só o peso que ele está colocando com relação à oferta. Então por isso que você, na hora da oferta, tem que entender que é um momento altamente espiritual, querido. Não é uma coisa natural, é altamente espiritual esse momento da oferta, né? E você deve procurar, sempre nós damos o melhor para Deus, em tudo, também na hora da oferta, nós devemos procurar dar o melhor para Deus, porque é um momento muito especial, tão especial que Jesus
lá no templo ele ficava diante do gasofilaço, olhando a oferta de cada um. Lembra daquela viúva que ele diz: essa aqui ofertou mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha, né? Então, para você ver como o próprio Senhor Jesus, ele dá tanta importância para esse momento da oferta. Fique de pé agora, em nome de Jesus. Você vai pegar a sua melhor oferta, você vai trazer o dízimo que você vai devolver. Olha, querido, aí em casa você pode fazer isso, né, com dinheiro, mas você também pode fazer através de uma transferência bancária, de um depósito, né? O número das contas da igreja está aí, né? Conta corrente de Caixa Econômica, Bradesco, você pode ver aí no vídeo, está aparecendo. Depois você pega essa oferta que você vai receber aí em casa, você procura imediatamente, né, no máximo até meio-dia de segunda-feira, trazer aqui na igreja. Se você tiver dificuldade para trazê-las, pega o número, tem um número aí, ligue que a gente dá um jeito de pegar. Mas é importante que você faça isso e faça conforme a Bíblia, né, com esse peso espiritual poderoso. Você também pode aqui, você que está aqui no culto presencial, você pode ofertar através do cartão também, aqui com os irmãos, né? Pastor Gessé, pastor Everardo estão aqui, tá bom? Vamos orar. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, nós oramos nessa hora, Deus, Pai, consagrando nossa vida ao Senhor, consagrando tudo que somos e tudo que temos, Pai. E fazemos essa oferta nesta hora com alegria e com entendimento de que estamos fazendo algo poderoso para o Teu reino, Senhor. Queremos, Pai, abençoar cada ofertante, cada dizimista da igreja, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Sai do seu lugar, querido, com alegria. Aplausos ao Senhor Jesus. Oh, glória. Pai, nós oramos abençoando teu servo mantenedor. Pai, queremos declarar tua serva 100 vezes mais nas suas finanças, em nome de Jesus. Amém, aleluia. Pode aplaudir o Senhor novamente. Ontem nós tivemos aqui o nosso Diplen, né, que foi uma bênção, nossa rede de jovens, nosso movimento de jovens, e nós contamos ontem com a presença do pastor e psicólogo Brelaz, né, e ele desde ontem tem falado, né, um pouco sobre essa campanha, né, do Setembro Amarelo, que é da questão da prevenção, né, contra a depressão e o suicídio, né, e nessa manhã, né, tanto agora no culto da manhã, quanto no culto da noite, ele vai continuar explanando, né, sobre esse assunto com a gente. Eu queria desde já chamar aqui o pastor Brelaz, aplauda Jesus pela vida dele. Levante suas mãos para cá, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Brelaz, que o Senhor possa usá-lo de uma maneira grandiosa nessa manhã, que o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus, amém. Amém. Quando eu crescer, eu quero ter uma voz que nem essa, bem forte, grave, bonita, né? Bom dia, gente. Prazer muito grande estar mais uma vez aqui com vocês, na comunidade, uma igreja tão querida, uma igreja que está no meu coração, igreja pastoreada aí pelos meus pastores Francisco e Lígia Barros.
tenho também amigos aqui que fazem parte da liderança, e a gente já está caminhando já, como o pastor Israel, já há algum tempo. Ontem eu estava pensando no tempo que a gente está junto. Eu fiz as contas, deu 8 anos, pastor Francisco, que eu lhe conheci, quando disse a pastora Lígia, lá na Igreja Batista, ali no Petrópolis, pastor Haroldo. Foi lá que eu os conheci, né? E desde lá a gente tem estado juntos. Bem, eu sou o pastor Brelais, meu nome é Alfredo, mas quase ninguém me chama de Alfredo, é mais sobrenome Brelais. Eu sou pastor, mas também sou psicólogo, e hoje eu estou aqui como psicólogo para nós falarmos sobre algo muito importante, que é sobre o Setembro Amarelo, tá bom? Mas antes, eu queria uma permissão, só para que eu fizesse uma propaganda, por gentileza. Toda segunda-feira eu estou na televisão, às 12h45, no SBT, canal 10, TV aberta, falando sobre algum assunto voltado para a psicologia. Amanhã estarei falando sobre transtornos alimentares, falar sobre a bulimia, a anorexia, falar sobre a obesidade e outros transtornos. Então ligue lá sua TV 12h45 para nos dar ibope. Eu tenho certeza que vocês também vão ser abençoados. Então toda segunda a gente aborda algum assunto. Obrigado, meu querido. Muito bem. O pastor Israel me ligou semana passada, me convidando para estar aqui ontem e hoje para falarmos sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção ao suicídio. Mas antes de nós falarmos sobre essa temática que é o suicídio, eu quero parabenizar o incentivo da igreja. Falava ainda há pouco com o pastor Simval. Eu fico muito feliz quando as igrejas disponibilizam seu púlpito para que a gente também trate esses assuntos sobre depressão, sobre ansiedade, sobre esses temas, porque muitas igrejas elas não têm trazido para os seus púlpitos esse assunto, e eles são muito relevantes, importantes para a vida da igreja. Então nós precisamos abordar sim esses assuntos, porque muitos de nós adoecemos de depressão, de ansiedade, e que precisam de ajuda, né? E esse contexto que nós estamos vivendo agora, de pandemia, ele está potencializando tudo isso. Uma pessoa que já sofria de ansiedade antes, na pandemia potencializou. Uma pessoa que já sofria de depressão também. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso e trazer para nossas igrejas, porque eu vou falar uma coisa, já vá se preparando aí, pastor Francisco, pastora Lígia. A pandemia, ela vai trazer consequências psicológicas a curto e longo prazo. E daqui com o tempo muitas pessoas vão começar a procurar as igrejas atrás de ajuda, porque vão surgir novos transtornos por conta da pandemia. E a igreja precisa estar preparada para receber esse público e saber lidar com essa situação, tá? Então fica aqui essa palavra de incentivo à igreja, que a igreja esteja se preparando para receber esse público, que esse público vai aumentar muito mais, ok? Bem, Setembro Amarelo. Cada mês do ano, vocês sabem que é simbolizado por uma cor, e cada mês é uma campanha sobre algum tipo de doença, tanto física quanto mental. Setembro Amarelo é o mês onde nós fazemos campanha de prevenção ao suicídio, tá? Mas o próximo mês é o mês de campanha da prevenção do câncer de mama, né, que é Outubro Rosa, e do colo de útero. Novembro, de próstata. Bem, cada mês a gente faz campanha para algum tipo de enfermidade. No Setembro Amarelo, como falei, é a prevenção ao suicídio. Agora, antes de falar sobre essa questão do suicídio, eu quero explicar para vocês por que Setembro Amarelo. Por que o amarelo? Por que a cor amarela? Bem, tudo começou com a história de um garoto muito jovem ainda nos Estados Unidos. Ele tinha 17 anos e ele era mecânico, ele gostava muito de restaurar carros. E o sonho dele era ter um Mustang. E ele fez umas economias e conseguiu comprar um Mustang bem antigo, ano 68. E ele restaurou o Mustang e pintou de amarelo. E ele ficou conhecido lá na cidade dele como o garoto do Mustang amarelo. Só que esse garoto, ele comete um suicídio logo depois. Ninguém nunca entendeu por que esse garoto, ele cometeu suicídio. O que os colegas deles fazem, os amigos fazem no enterro? Escrevem
uma frase, a seguinte frase: se precisar de ajuda, peça. E colocaram em vários envelopes em amarelo e começaram a distribuir. Se precisar de ajuda, peça. Bem, então, por causa da história desse garoto que se matou, tiveram a ideia de colocar esta cor nesse mês de setembro, que é o mês de prevenção ao suicídio. Ok. Bem, eu acredito que vocês já ouviram muito falar sobre essa questão do suicídio, já devem ter conhecido alguém que praticou o suicídio, ou alguém que tentou, né, o suicídio. E vocês devem ouvir, quase que todos os dias, que em algum lugar do mundo alguém cometeu suicídio. Só para vocês terem uma ideia, gente, é tão séria essa questão do suicídio, que no tempo que nós vamos gastar aqui, nesse culto, várias pessoas vão se matar pelo mundo, várias, porque a cada 40 segundos uma pessoa se mata. No Brasil, a cada 46 minutos uma pessoa se mata. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês: a cada pessoa que se mata dentro dessa estatística de 46 minutos, tem 3 que se matam também aqui no Brasil e não entram na estatística. Então nós vamos gastar aqui 1h30, mais ou menos isso, 2 horas. Aproximadamente 8 a 10 pessoas vão se matar aqui no Brasil, né? Talvez seja aqui em Manaus, não sei. Por quê? Porque eu falo em Manaus? Porque, infelizmente, em Manaus, muitas pessoas estão se matando. Uma média de 80 pessoas por ano se matam aqui em Manaus. Só na ponte Rio Negro, aquela ponte que atravessa aí para Iranduba, ano passado, até outubro, se mataram 66 pessoas naquela ponte. 66. A cada 4 dias, em Manaus, uma pessoa se mata lá na ponte Rio Negro. Só na ponte Rio Negro. A cada 4 dias. Nós fizemos uma reportagem lá. Eu faço parte de um programa de televisão, como eu falei. E eu estava falando sobre o suicídio ano passado, nesse mês. E no mês que quando nós conversamos com os guardas que ficam lá na entrada da ponte, na cabeceira da ponte, eles falaram que uma média de 4 a 5 pessoas vão para a ponte para cometer suicídio. Todos os dias, nem todos se matam. De 4 a 5. Bem, então eles tentam convencer essas pessoas a não pularem da ponte, a não se matarem, né? Existem lá equipes de psicólogos hoje que ficam atuando na ponte por conta disso. Existem igrejas que ficam na ponte ali também conversando com essas pessoas. Eu não sei se vocês já viram, agora eu passei lá recentemente, eu não vi agora, mas ano passado tinha bastante. Na cerca, vários saquinhos pendurados na cerca ao longo da ponte. Não sei se vocês viram. Eram folhetos evangélicos dentro dos saquinhos que as igrejas colocavam ali com uma palavra de esperança. Bem, então está tão preocupante essa situação aqui em Manaus, porque não está na estatística que eu vou falar ainda, mas eu acredito que a ponte sobre o Rio Negro é o 3º lugar no mundo onde mais pessoas se matam. Por que eu falo isso? Porque o primeiro é nos Estados Unidos, numa ponte. Segundo, numa floresta no Japão, que é conhecido como floresta suicida, onde as pessoas vão se matar nessa floresta. E nessa floresta, aproximadamente de 80 a 100 pessoas se matam por ano. E na ponte Rio Negro, 66, só até outubro do ano passado, né? Então a ponte do Rio Negro está entre os primeiros lugares, locais de suicídio. Agora, por que as pessoas estão se matando? Por que uma pessoa se mata? Eu quero pedir a você que está aqui me ouvindo, que quando você ouvir que o fulano se matou, tiver a notícia que o fulano se matou, eu peço a vocês, não julguem o ato dele. Não julguem. Ele era um fraco, ela era uma fraca, fez isso porque não confiava em Deus. Não julguem. Vocês não têm noção do que passa na cabeça de uma pessoa que comete suicídio. Ontem eu falei aqui, alguém fez uma pergunta sobre a tristeza. Todos vocês já sentiram tristeza e vão sentir em algum momento. Mas quando a tristeza se torna patológica,
ela se torna irracional. Por que irracional? Porque ela está além daquilo que você consegue imaginar. Só vai saber quem passa pelo transtorno. Então tudo é potencializado. Por exemplo, uma pessoa que está com algum tipo de transtorno que faz com que ela sinta medo, tristeza, angústia e etc. Entenda uma coisa: o medo que ela sente não é como o medo que você sente quando você vê um cachorro, vê um ladrão. Não é. É muito mais potencializado. É uma coisa louca, é uma coisa perturbadora, que fica na mente dela ali de uma forma tão intensa que ela fica desesperada para tentar encontrar um alívio para aquela perturbação. E algumas pessoas, no momento de desespero, acabam cometendo um ato suicida para tentar se livrar daquele sofrimento e daquela dor que ela está sentindo. Então, por isso eu digo, não julgue. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é ajudar. Se você conhece alguém que tem falado muito em morte, tem planejado a sua morte, você não vai julgar. Tu faz isso porque tu é um fraco, porque tu não está lendo a tua Bíblia. Não façam isso, porque a gente vai encontrar na Bíblia grandes homens de Deus que faziam cair fogo do céu, ordenava: não chove, e não chove, e não chovia. Agora chove e chovia. E que também passaram pela mesma situação e que até chegaram a pensar na morte e no suicídio. Ok? Eu devo lançar um livro ano que vem, no segundo semestre, onde eu falo sobre 7 personagens bíblicos que sofreram de transtorno e que foram quase à morte por conta disso. Hoje eu trouxe um para vocês, apenas um, para que vocês pudessem ver que sofrer de transtornos emocionais não é coisa de pessoas que não têm experiência com Deus, que não têm fé em Deus. Não, todas as pessoas, como eu falei ontem, todas as pessoas. Pode ser o cara que não ora nada, o cara que ora muito, ele está sujeito. A pessoa que não jejua nada e outro que jejua muito, todos estão sujeitos, porque é uma doença. E todos nós estamos sujeitos a adoecer. Eu pedi, tem como colocar um texto bíblico lá pastor Israel? Já passou para a mídia? Você pode colocar no telão, por favor? Eu trouxe aqui uma experiência de um personagem bíblico, que é Jó, que está no capítulo 7, a partir do versículo 15. Jó 7, a partir do versículo 15. Você pode abrir sua Bíblia também? Quem era Jó? Segundo o próprio Deus, ele era o homem mais íntegro, mais reto e mais temente a ele, e que procurava se afastar da aparência do mal. A partir do versículo 13, desculpa. A partir do versículo 13. Muito bem, preste atenção numa coisa aqui. Deus testemunha a respeito desse homem e diz que ele era o homem mais íntegro, mais santo, mais temente de toda a terra, que não tinha ninguém comparado a ele. Ele vai adoecer. Então vejam que o adoecimento, ele não depende da pessoa não estar bem com Deus para que ela adoeça. Ela pode estar bem com Deus e vir a adoecer, porque Jó era uma pessoa íntegra e ele vai adoecer. Bem, Deus vai permitir, Satanás vai tocar em Jó, e na maioria das pessoas, o Satanás ele vai tocar no corpo de Jó, vai encher de ferida. A Bíblia diz que ele se coçava com caco de telha, né? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Esse sofrimento, essa dor provocada pelas feridas, pelas úlceras de Jó, para ele era uma dor menos doída do que a dor psicológica que ele veio a sofrer. Porque a dor psicológica, a dor mental, ela é muito mais torturante do que a dor física. Muito mais torturante. Eu conversei com uma moça que ela tem fobia de rato há pouco tempo. Eu já tinha conversado com ela outras vezes. Ela não suporta ver nada que esteja relacionado a um rato. Pode ser um pelo, pode ser a fezes, o cheiro, o xixi. Ela entra em pânico. Há poucos dias, ela me disse que ela estava na casa dela, um rato passou por cima da perna dela. Ela gritava desesperadamente para que o marido pegasse uma faca e arrancasse a perna dela do corpo.
gritava desesperadamente: tira a minha perna, tira a minha perna. Por quê? Porque a dor psicológica, ela é muito perturbadora, é uma coisa muito absurda. Por isso que eu digo, não julguem ninguém, não julguem ninguém, né? Jó, ele vai passar pela dor psicológica, a dor que mais lhe incomodou, a dor psicológica. A dor das feridas incomodava, outras coisas incomodavam, mas a dor psicológica que ele sentia foi terrível, porque o diabo não tocou somente no corpo de Jó, ele tocou principalmente na sua mente. Por quê? Porque o propósito de Satanás era fazer com que Jó blasfemasse de Deus. Então, para que ele alcançasse o seu propósito, ele tocou na mente dele, na mente, para que ele fizesse isso. Então, porque ele foi tocado na mente, ele vai desenvolver algumas patologias, pelo menos duas. Mas não, o que aconteceu para que ele viesse a desenvolver essas patologias? Depressão e transtorno de ansiedade. Jó, ele perdeu tudo que tinha, né? Principalmente os filhos. Eu tenho 2 filhos. Eu já pedi para Deus, para que Deus não me permita sepultar nenhum dos meus filhos, porque eu fico tentando imaginar para um pai, para uma mãe, que não existe dor pior do que ter que sepultar seu próprio filho. Talvez pessoas aqui já tenham feito isso, sepultou um filho, talvez 2. Jó sepultou 10, de uma única vez, num único dia. Ele perdeu todos os filhos no único dia, e de uma morte trágica. Eles estavam festejando na casa do irmão mais velho, veio um vento, caiu sobre eles, todos morreram. Tentem imaginar como ficaram os corpos do filho de Jó, debaixo daquela laje. Ficaram debaixo dos escombros, quebrados, talvez com braços dilacerados, esmigalhados. Quem foi lá tirar os filhos de Jó debaixo desses entulhos? O próprio Jó. Ele foi lá tirar seus filhos. Agora tenta imaginar a visão que perturbava a mente desse homem dia e noite, como ele diz. Quando ele diz: vou para minha cama me deitar, mas tu me assombra com imagens. Eu imagino que era a lembrança dos filhos debaixo dos escombros, e ele tirando, quem sabe até aos pedaços, os filhos, e depois ter que sepultá-los. Então Jó vai desenvolver uma depressão e vai desenvolver ao mesmo tempo o transtorno de ansiedade, que é a síndrome do pânico. E isso vai torturá-lo muito, e por conta disso ele vai desejar a morte, porque ele não estava mais suportando o sofrimento. Ele vai começar a falar muitas vezes ao longo do seu diálogo com seus amigos que melhor para ele era ter morrido, não ter sido um aborto. E ele vai falando e vai falando e vai falando. Mas esse texto que nós escolhemos aqui, ele é muito forte, porque Jó, ele vai pensar até na forma de morte, que é a morte por estrangulamento, onde nós podemos ver, né, que diz assim: dizendo eu, Jó falando, consolar-me a minha cama, meu leito aliviará a minha ânsia, aliviará a minha dor, a minha perturbação, né? Então me espantas com sonhos e com visões me assombras. Uma pessoa que sofre de síndrome do pânico, ela é constantemente assombrada por sonhos, pesadelos horríveis e visões. Tem pessoas que sofrem de síndrome do pânico e elas têm enquanto dormem, porque a mente de uma pessoa que sofre de síndrome do pânico é muito acelerada, não desacelera. O corpo dorme, mas a mente está ativa. E o que acontece? Enquanto a pessoa está ali dormindo, fica reprisando na sua mente lembranças do dia que ela foi traumatizada, que a gente chama para isso de revivência. É quando a pessoa revivencia todo o sofrimento que ela sofreu no dia do seu trauma, porque fica vindo na sua memória. Ela vê, ela consegue ver imagens do dia que aconteceu.
Então, quando ele diz assim: me espantas com sonhos e visões, foi tudo aquilo que ele vivenciou na prova dele. Ou seja, ele foi traumatizado. Que o trauma traz as lembranças. Então, uma pessoa que tem síndrome do pânico, ela, além de ter pesadelos, ela vive tendo pesadelos e ter visões, ela sufoca quando está dormindo, ela acorda sem ar, o coração acelerado, é uma confusão, uma coisa horrível, horrível, perturbadora, né? Depois ele continua no versículo 15: assim a minha alma, olha só, a minha alma, a psicologia é o estudo da alma, é a alma que adoece. A psicologia diz que é a nossa alma que adoece. Só que quando a psicologia fala sobre alma, ela não está pensando na mesma visão que nós conhecemos a alma, né? Não é na mesma visão, mas ela diz que é a alma da pessoa que adoece. O corpo pode adoecer de várias doenças físicas, pode adoecer de um câncer, pode adoecer de dengue, de covid, o corpo. E a alma pode adoecer também, pode adoecer de depressão, de síndrome do pânico, estresse pós-traumático, bulimia, anorexia, tá? Então ele vai dizer assim: assim a minha alma escolheria antes a estrangulação e antes a morte do que a vida. O que é estrangulação? É morrer por asfixia. Dentre as pessoas que cometem suicídio, a morte por suicídio mais frequente entre eles é a morte por estrangulação, ou seja, a morte por enforcamento. Ontem nós tivemos aqui um testemunho de um jovem aqui da comunidade que tentou suicídio um tempo atrás, né? Ele só não morreu porque Deus tinha um propósito na vida dele, e a madeira onde ele amarrou a corda quebrou. Ele falou assim, ele disse assim: eu era gordinho, e hoje eu dou graças a Deus por ser gordinho, porque a madeira não aguentou meu peso e quebrou, e hoje eu estou aqui, né? A maioria das pessoas, elas escolhem esse tipo de morte por estrangulamento, né? Por enforcamento. Então Jó, ele vai dizer que ele preferia a morte do que a vida. A minha vida abomino, olha só, ele vai falar: a minha vida eu abomino, eu não quero mais viver. Uma pessoa que tem depressão, é dessa forma que ela vê ela encara a vida, porque eu falei ontem que a depressão é uma morte à prestação. A depressão, ela vai matando lentamente a pessoa, ela vai destruindo tudo aquilo que antes a pessoa sentia prazer, vai tirando o prazer de tudo, de tudo. Eu tenho uma irmã que já sofreu de depressão, uma mulher de Deus, mulher de oração, está na igreja, está ensinando, está discipulando, está cuidando de vida, mas subitamente apareceu uma depressão nela. Ela se mudou para a minha casa, ela mora numa outra cidade, passou uns dias comigo na minha casa, onde estive ajudando e tal. Bem, agora ela está bem. Quando um rapaz ficou sabendo que a minha irmã estava com depressão, ele disse: mas como pode a dona Ivone ter depressão? Ela é uma mulher de Deus. Ele não conseguia compreender como uma pessoa de Deus podia desenvolver uma doença dessa, que fazia com que ela perdesse o prazer pela vida, viesse a abominar a vida. Uma pessoa que sente depressão, ela vai perder o gosto por tudo que antes ela tinha prazer, como eu falei, até o prazer de orar, o prazer de ler a Bíblia, ela não vai conseguir mais, porque a depressão vai destruindo tudo. Então, a pessoa chega a um ponto de não querer mais viver. Por quê? Se não tem mais prazer em nada, para que continuar vivendo? Então, é por isso que muitos acabam cometendo o suicídio, né? Jó não chegou ao suicídio, mas na psicologia a gente fala sobre o suicídio emocional, e o suicídio emocional Jó cometeu. O que é um suicídio emocional? Suicídio emocional é quando a pessoa começa a pensar em morte e começa a planejar a sua morte. Já é caracterizado um suicídio, só que um suicídio emocional. Entenderam? Jó cometeu esse suicídio, o emocional. Ele não chegou ao suicídio propriamente dito. Não chegou. Mas por que Jó conseguiu sair dessa situação? Claro que Deus acima de tudo. Mas a vantagem de Jó
é que ele falava muito sobre a sua dor e sobre a sua queixa. Quase que todo o livro de Jó é ele falando sobre o seu sofrimento, vocês sabem. Ele fala muito. Isso é uma grande vantagem. Foi uma grande vantagem para a vida dele, e é uma grande vantagem na vida de alguém que sofre de algum transtorno. É abrir sua boca e falar o que está sentindo. Jó, ele vai falar. Ele não escondeu nada. Olha, eu estou com vontade de morrer mesmo, eu quero morrer, eu não quero mais viver, eu perdi tudo, perdi o prazer pela vida, eu prefiro a morte, eu quero até morrer por estrangulamento. E vai falando. Então, quando uma pessoa, ela fala sobre a sua dor, ela está despejando, colocando para fora aquilo que lhe incomoda. Na psicologia, a gente diz que a cura vem pela palavra. A pessoa precisa falar para ser curada. Ontem, depois que nós terminamos aqui a palestra, eu fui procurado por algumas pessoas. Uma moça me procurou e disse: pastor, eu estava fazendo faculdade, e na faculdade a professora falou sobre um caso de um estupro de uma criança. Eu fiquei tão abalada, que eu não consegui mais continuar o meu curso. Eu tive que sair, por causa daquela história que eu ouvi a professora contar. E eu perguntei para a moça: você já foi abusada? É isso. Sabe por quê que ela ficou abalada? Porque o trauma do abuso dela ainda não processou, ainda não sarou, a ferida continua aberta. Todas as vezes que a pessoa que sofre de algum trauma, ela ouve falar de alguma situação parecida com a dela, ela vai revivenciar o trauma dela, o que aconteceu, a situação que o traumatizou. Isso se aplica em todos os tipos de traumas. Mas vamos pensar aqui num trauma provocado por um abuso sexual. O que acontece no caso se for a mulher? A mulher que foi abusada quando criança, 6 anos, 7 anos, 10 anos, não importa a idade dela, mas vamos pensar que ela foi abusada quando criança. Aí ela casa com 20 anos, 25 anos, e o trauma ainda não sarou, o trauma ainda está ativo. O que vai acontecer? Vai acontecer que todas as vezes que ela for se relacionar sexualmente com o seu marido, na hora que ele a tocar, o toque dele dispara um gatilho que a gente chama de gatilho emocional, que faz com que ela revivencie tudo o que aconteceu no dia do estupro. Ela vê da mente dela o estuprador lhe estuprando, ela fica em pânico. E o que vai acontecer? Ela não consegue se relacionar sexualmente com seu marido. Por quê? Porque o trauma ainda está ativo, e todas as vezes que o marido tenta alguma coisa, dispara o gatilho e ela revivencia o trauma. E isso torna-se um problema na vida do casal, porque para ela, se ela mantiver relação, para ela vai ser mais um estupro. Ou seja, é como se o estuprador estivesse no marido dela. Mas não está no marido, está aqui, ó. Ele ainda está na mente dela, ativo na mente dela. Então o marido apenas serve como gatilho para que ela revivencie toda aquela situação. Por isso que Jó diz: quando eu me deito na minha cama para descansar, para ver se eu consigo um alívio, tu me assombras com pesadelos e imagens. Disparava o gatilho de Jó e fazia ele revivenciar tudo aquilo que ele viu no sofrimento dele. Então, gente, o que eu estou falando aqui é muito comum. É muito provável, eu acredito muito, que tenham muitas pessoas sentadas aqui, pessoas que nos acompanham pelo vídeo, que estão se identificando com o que eu estou falando. Porque eu atendo como psicólogo. Ontem alguém me perguntaram, que eu até esqueci de falar. As pessoas que me procuram são quase que todos evangélicos. Eu acho que de cada 10 pessoas que eu atendo, 8 a 9 são evangélicos. Não porque eu faço essa exigência, não, porque os evangélicos me procuram, principalmente aqui da comunidade. Bem, mas o que eu vou falar aqui não é porque eu atendo pessoas da comunidade, mas é
baseado em toda a minha experiência com dependentes químicos, com pessoas que sofrem de depressão e etc, e etc. Por isso eu posso dizer que existem muitas pessoas aqui, por mais que eu não tivesse nunca atendido ninguém da comunidade, eu falaria, porque onde tem gente, tem transtorno. Não é só aqui na comunidade, em qualquer igreja onde você andar, você vai encontrar pessoas com algum tipo de transtorno. Eu falei ontem aqui para os jovens, eu tenho certeza que se eu sair daqui e for procurar no pulso de vocês, eu vou encontrar cicatrizes de automutilação. É verdade, eu encontraria. E talvez, se eu fizesse isso agora, eu também encontrasse no pulso de algumas pessoas algumas cicatrizes. Talvez na coxa, talvez na barriga também. Talvez eu encontrasse até cicatrizes de corda, como eu encontro nos meus pacientes que tentaram suicídio. Então eu quero que você entenda uma coisa, que você está doente emocionalmente, não é porque você não confia em Deus, não é porque você não está lendo a sua Bíblia, é porque você é um ser humano, e você está sujeito ao adoecimento, e não só ao adoecimento físico, mas também ao mental. Então, eu queria muito incentivá-los a procurarem ajuda. Não continue nessa situação. Procure ajuda para que você saia dessa situação. Independente de qual seja o transtorno que te atormenta. Procure ajuda porque você tem jeito. Ontem um rapaz me perguntou, eu tenho jeito? Claro, todo transtorno tem jeito. Mas para isso você precisa procurar ajuda. Então eu quero deixar aqui uma palavra a você. Procure alguém de confiança. Não vá saindo falando dos seus problemas para qualquer um, não. Procure alguém que você confia, que você sente segurança nessa pessoa, e fale para essa pessoa o que está acontecendo com você. E a pessoa que eu vejo que é mais indicada, o seu discipulador, a sua discipuladora, os seus pastores, a sua liderança. Porque eu sei que a liderança aqui da comunidade é uma liderança de mente aberta. Eles vão saber até onde eles conseguem ir para ajudar a pessoa. Quando eles percebem que chegou ao limite deles, eles vão encaminhar para uma pessoa que possa ajudar, como acontece aqui. Alguns líderes dessa igreja, alguns pastores, alguns discipuladores, de vez em quando estão me ligando, dizendo, pode ajudar o fulano, pode ajudar a fulana. Eu acho isso muito legal, mas tem líder que acha que pode resolver tudo. E a gente não consegue resolver tudo. Nós precisamos ser humildes para entender até onde nós conseguimos ir. Quando eu não consigo resolver a situação de uma pessoa, eu já vou encaminhá-la para uma outra pessoa. Então procure alguém de sua extrema confiança e faça o que Jó faz no livro. Abra sua boca e fale sobre a sua dor. Seja transparente, não esconda nada. Se você está com pensamentos suicidas, fale. Abra sua boca e diga para o seu discipulador, para a sua discipuladora, para o seu pastor, para a sua pastora, eu estou com pensamentos suicidas. O tempo todo está na minha mente pensamentos dizendo para que eu me mate. Abra sua boca. Diga o que está acontecendo com você. Se você não está conseguindo dormir, está sendo assombrado pelas madrugadas, está vendo visões, está revivenciando o teu passado, abra a boca, fale. Isso não vai fazer com que as pessoas olhem para você e te vejam como fracas. Não, porque fraco é quem não abre a boca para contar os seus problemas, porque tem vergonha, porque acham que vão julgá-lo, porque ele é fraco, porque está em pecado. Nós temos que acabar com isso. As nossas igrejas precisam de saúde. Deus te trouxe aqui para você ter uma vida melhor. Mas para você ter uma vida melhor, você também precisa cuidar da sua saúde emocional. Cuide da sua vida espiritual, cuide da física, mas também cuide da emocional. Aí sim, você vai ter mais qualidade de vida, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida.
Então procure ajuda. Essa igreja está aqui à tua disposição para te ajudar, eu tenho certeza. Não fique mais no seu canto, isolado. Não fique mais sobre a tua cama, sem levantar de lá porque não tem mais ânimo. Liga para alguém e diz: eu estou em cima da cama, não tenho ânimo, vem me tirar daqui. Como acontece com muitos pacientes meus, que alguém tem que ir lá tirar na marra de cima da cama, para dar um banho, para trocar de roupa, porque a pessoa não tem mais ânimo para isso. Saia da sua caverna, do seu buraco. Procure alguém que possa lhe ajudar a você voltar a ser quem era, ou melhor, a ser quem você nunca foi. É possível isso. Eu posso garantir para você. Eu conversava com uma pessoa essa semana e ela me perguntou se eu acreditava que a dependência química tinha cura. Foi numa entrevista que eu dei para a Rede Amazônica essa semana. O repórter me perguntou se eu acreditava que a dependência química tinha cura. Eu disse para ele: olha, quando eu estava na faculdade, eu aprendi nos livros que a dependência química é crônica, que ela tem só controle, vai ser para o resto da vida. E eu confesso para vocês que no início da minha vida como psicólogo, nas palestras, eu até falava isso publicamente: dependência química não tem cura, é crônica, só vai ter que aprender a lidar com essa situação. Até que eu comecei a tratar dependentes químicos e eu fui vendo que os livros não estão 100% certos, que em muitos casos a dependência química tem cura mesmo, da pessoa ser curada e sarada. Outros vão ser crônicos, mas em muitos casos não, porque eu sou psicólogo e trato muitas pessoas, e hoje eu posso testemunhar, dizer, tem cura, porque eu conheço pessoas que estão 20 a 30 anos sem uso de droga e não faz a mínima questão de retornar ao uso. Então, todo transtorno tem cura, todo transtorno tem jeito. Então procure ajuda, procure ajuda. Fale com Deus sobre a sua dor, Ele conhece. Mas eu tenho certeza que Deus vai querer que você procure alguém para você conversar. A palavra de Deus diz que quando nós conversamos com o outro e colocamos aquilo que nos incomoda, também os nossos erros, os nossos pecados, as nossas queixas, nós somos sarados. Eu falei que para mim a Bíblia é o maior livro de psicologia que existe, porque a psicologia ela diz a mesma coisa, que quando você fala, que quando você coloca para fora, diante de alguém, falando, explicando para alguém a sua dor, você é sarado, você é curado. Então procure alguém. Se você não tem um discipulador ainda, uma discipuladora, vá atrás. Por mais que você não esteja mal. Não, eu estou bem, pastor, não tenho nenhum transtorno, estou muito bem. Mas procure. Porque a tua vida com ele ou com ela, com teu discipulador, com tua discipuladora, vai prevenir que você adoeça um pouco mais à frente. Porque se você reprimir teus sentimentos, eles vão ser transformados em doença um pouco mais à frente. E nós não queremos isso. Então fica aqui essa palavra para vocês, tá? Procurem ajuda mais rápido possível. Procurem ajuda. Que Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração. Depois eu chamo o pastor Francisco para vir aqui. Eu quero pedir a Deus sobre a tua vida, para que Deus esteja te abençoando e te incentivando a cuidar também da tua saúde emocional, porque esse é também um interesse da parte de Deus. Jesus Cristo, Ele não pregava somente o caminho da salvação, mas Ele também cuidava da saúde emocional dos seus discípulos. E tem um texto tão conhecido quando Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, com que é vez de comer, beber ou vestir. Ou seja, Jesus também cuidava da saúde emocional dos seus discípulos e das suas ovelhas. Fique de pé nesse momento, por favor. Nós vamos orar, pedindo da parte de Deus uma bênção sobre a tua vida. Querido Deus, nós queremos ser gratos ao Senhor por nos trazer mais uma vez até este lugar para falarmos sobre um assunto tão importante e tão relevante. Deus querido, que essa palavra de hoje
possa tocar profundamente na mente de cada pessoa. E a tua palavra, ó Deus querido, vá transformando, vá sarando, vá curando a alma daqueles que estão feridas. Porque, Deus querido, ao longo da vida, nós vamos vivenciando coisas, Senhor, como tu sabes, que vão nos machucando, que vão abrindo feridas em nós. E essas feridas, ó Deus querido, produzem dor, como produziu na vida de Jó, do teu servo. Mas como nós sabemos, Jó conseguiu sair daquela situação que se encontrava, porque tu és e era Deus sobre a vida dele. Então nós suplicamos ao Senhor, que assim como o Senhor tirou Jó daquela situação e o honrou, e devolveu em dobro tudo que antes ele tinha, e até a sua saúde, que o Senhor faça a mesma coisa na vida daqueles que estão aqui e que precisam de cura. Tem pessoas aqui que têm sofrido com depressão, tem pessoas aqui pensado em morte, tem pessoas aqui que já pensaram até ir lá na ponte do Rio Negro acabar com sua dor. Mas nós queremos, em nome do Senhor Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor vá tocando na mente dessas pessoas agora, que o teu Espírito Santo vá tocando na mente dessas pessoas e vá fazendo com que essa pessoa, Deus querido, vá colocando para fora aquilo que lhe incomoda, aquilo que lhe tortura a alma, para que esse trauma, ó Deus, desse abuso sexual seja sarado, para que essa ferida feche, ó Deus querido, para que não incomode mais esta mulher, este homem, para que não atrapalhe mais no casamento dela, no casamento dele, para que não atrapalhe mais na vida social, na vida familiar, na vida profissional e na vida espiritual. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus nós clamamos e nós pedimos ao Senhor, tu queres qualidade na vida dessas pessoas. Tu trouxe essas pessoas para essa igreja para serem saradas, ó Deus, curadas, não só espiritualmente, mas também emocionalmente. O Senhor é o maior psicólogo que existe. O Senhor é o maior psicólogo que existe. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode curar, o Senhor cura. Então, ó Deus querido, em nome de Jesus, vai tocando nas vidas que estão aqui, Senhor. Vai tocando agora, vai tocando e vai sarando e vai curando, ó Deus. Em nome de Jesus. Faz como o Senhor fez na vida de Jó. Faz como o Senhor fez na vida de Elias. Faz como o Senhor fez na vida de Moisés. Faz como o Senhor fez na vida de Gideão. Faz como o Senhor fez na vida de Davi. Faz como o Senhor fez na vida de Noemi. Oh Deus, vai curando, vai sarando. Oh Deus, em nome de Jesus, que haja cura nesta manhã, neste lugar. Que pessoas aqui não voltem para casa da forma que chegaram aqui, mas que voltem sem dor, sem os pensamentos perturbadores, sem os pesadelos, sem as visões. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Estamos encerrando, querido, mas não esqueça, terça-feira nós temos... Terça-feira é Tadelão, não é isso? Terça-feira é Tadelão. Se prepare, uma festa poderosa que vamos ter aqui, tá? Terça-feira, Tadelão, não fique de fora, amém? Glória a Deus, não esquecendo o nosso reencontro especial, dia 4, 5 e 6 de dezembro. Se prepare, querido, para esse reencontro especial, vai ser muito poderoso, em nome de Jesus. 4, 5 e 6 de dezembro, amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo,
que o amor do Pai e as deliciosas consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família hoje e sempre. Amém! Aleluia!